Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus. Dando continuidade a esse tempo, eu queria que você repetisse comigo assim: o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Oh glória, aleluia. No teu amor, Senhor, eu sou livre. No teu amor, Senhor, eu posso todas as coisas. Bom, estamos aqui para compartilhar, ministrar a palavra do Senhor, servindo a você, servindo a essa casa e servindo a Deus. Para mim é uma alegria, para mim é um privilégio. Para quem não me conhece, meu nome é Maicon, sou pastor aqui desta casa, cheguei aqui esse ano. Você que está nos acompanhando pela TV Rica, que Deus abençoe sua vida e que possamos juntos caminhar pela palavra do Senhor. Um abraço ao apóstolo Eli por nos dar essa oportunidade, esse privilégio de servir os irmãos e de servir a Deus nessa casa. Amém? O tema do mês é sobrenatural. Amém? Sobrenatural de Deus. A graça desse mês é a graça do Mestre. E desde quando eu cheguei aqui, fui direcionado pelo apóstolo Eli a fazer parte do grupo dos mestres. E tem sido um desafio para mim estar aqui. Mas eu também sei que o pai ordena os seus filhos, e o pai vê aquilo que o filho ainda não consegue enxergar. Amém? Então eu estou aqui porque essa casa tem um pai tremendo, abençoado, e que está conduzindo a minha vida, a minha família, e tem sido uma bênção. Então eu gostaria de trazer um tema para essa noite. O sobrenatural se manifesta no olhar. Você pode olhar aí para quem está do seu lado? Declara para ele: o sobrenatural se manifesta no olhar. Vamos à palavra de Deus, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 32. Mateus 15, a partir do verso 32. Nós vamos ler duas porções da palavra do Senhor. A primeira está em Mateus 15, a partir do 32, diz assim: Chamou Jesus os seus discípulos para dizer-lhes: Tenho compaixão destas muitas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Mas os discípulos lhes disseram: Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pães suficientes para alimentar tantas pessoas? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tens? Ao que eles lhe responderam: 7, e mais uns pequenos peixes. Ele mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os pequenos peixes e deu graças. Em seguida partiu e entregou aos discípulos, e estes distribuíram à multidão. Todas as pessoas comeram até se fartarem, e foram recolhidos 7 grandes cestos cheios de pedaços que haviam sobrado. E assim, os que comeram eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Uma outra passagem que eu gostaria de ler está lá em Números 13, a partir do 27. Números 13, a partir do 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui então alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus,
os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora o que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, e a nós e a eles. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo flua, manifeste a Tua graça, trazendo o entendimento da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que possamos, debaixo desse poder sobrenatural, termos os nossos olhos tocados, transformados, abertos para a realidade do Teu sobrenatural. Deus, nos leva a esse lugar de encontro contigo, onde o Senhor manifesta o Teu poder de modo tão natural, que possamos crer e dizer: sim, Senhor, amém, em nome de Jesus. Amém? Bom, foi lido aqui duas passagens, né, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. A primeira tem a ver com as multiplicações dos pães e peixes, e o segundo é o relatório dos espias. E como esses textos conversam entre si. É interessante que o primeiro aspecto aqui do olhar é de como eu e você encaramos aquilo que Deus fala conosco, aquilo que Deus diz. No caso dos pães, era a necessidade. O Senhor percebeu a necessidade da multidão e disse aos discípulos: nós precisamos alimentar essas pessoas. E diante daquela palavra, nós precisamos fazer. Os discípulos recuaram. Como poderemos fazer isso? E o texto lá de Números é mais ou menos a mesma coisa. O Senhor envia aqueles homens para a terra, terra da promessa, terra que Deus disse que daria a eles. E quando eles veem aquela situação, como vamos tomar posse disso aqui? Eu não sei se isso acontece com você. Diante do poder de Deus, diante da palavra de Deus, pode ser que você recue. E esse é o primeiro aspecto aqui da palavra. É como a palavra de Deus chega ao nosso coração. E o que há no nosso coração que impede que essa palavra, que é viva, poderosa, faça com que a gente se mova em direção ao sobrenatural. É interessante que de cara aqui a gente percebe que eles tinham uma visão negativa das circunstâncias. E isso pode estar acontecendo comigo, com você. Pode ser que a sua história seja uma história de luta, de dor, de sofrimento, tantas coisas que limitaram a sua vida, que trouxeram insucesso. E isso, de certa maneira, faz com que, ainda que você esteja num ambiente como esse, ainda que você receba uma boa notícia, ainda que você receba uma palavra de vida, uma palavra de poder, uma palavra profética, a realidade e a sua circunstância faz com que você não caminhe para frente, pelo contrário, caminhe para trás. Essa atitude negativa diante da palavra do Senhor precisa ser transformada pelo poder sobrenatural do Senhor. Você pode dizer isso assim na sua mente, no seu coração. Fala: Senhor, que o teu sobrenatural
mude as minhas reações diante da tua palavra. Porque eu não sei quanto a você, mas eu me identifico com os discípulos, eu me identifico com os juízes que foram, enviados, os príncipes que foram enviados para espiar a terra. Porque diante da palavra do Senhor, muitas vezes a gente não olha para a palavra, mas a gente olha para dentro e percebe quem eu sou. Mas eu sou tão fraco, eu sou tão limitado, eu tenho tantas circunstâncias ainda. Então, pode ser que você trave em algo que as pessoas classificaram como crenças limitantes. E aí você diz frases como essa: passei da idade para isso. Ainda que você ouça uma palavra de Deus, ainda que Deus diga para você, isso vai se cumprir na sua vida, você fala assim, mas eu tenho 40 anos, Senhor. Quem lembra de Moisés? Não tenho as qualificações necessárias, eu não consigo, tenho medo de falhar, é tarde demais, não há nada que possa ser feito, sou assim, não consigo mudar, não tenho tempo suficiente, é preciso sorte para ter sucesso. O que você está dizendo é impossível. Mas desde quando você e eu chegamos aqui, Deus tem liberado uma palavra, uma boa notícia. O Deus do impossível está aqui. Ele é o nosso Pai. Eu e você somos filhos. E essa é a identidade que muda toda essa circunstância. Irmãos, é a identidade que eu e você temos em Cristo. O Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos fez filhos. E é justamente a identidade que vai nos posicionar corretamente diante da palavra do Senhor. Porque todas as vezes que eu e você, diante da palavra de Deus, olhamos para a nossa realidade, para a nossa circunstância, para as crenças limitantes, ao invés de avançar, a gente retrocede. O medo paralisa. Por isso que você começou dizendo, o perfeito amor lança fora todo medo. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma promessa para você. Você é filho, você tem uma identidade, você tem um propósito, mas o medo paralisa. E quando eu perco o medo? Quando eu entendo quem eu sou no meu Pai. Eu sou amado, eu sou perdoado, eu fui atraído a esse amor, a essa graça. Então é necessário aqui a gente entender que tanto os discípulos quanto os espias, diante de uma palavra, eles tiveram uma atitude negativa. E aí é o caso para mim, para você, refletirmos: Senhor, como eu estou me posicionando nessa década de governo, nesse ano de relacionamento, de reconciliação? Como eu estou me posicionando diante daquilo que o Senhor está falando comigo? Será que o meu posicionamento é negativo? É de murmuração? É de reclamação? É de limitação? É de paralisia? É de medo? Essa casa tem ministrado tanto isso. Pessoas que não se sentem pertencentes ao grupo, pessoas que foram feridas, pessoas que sentem rejeição. Tudo isso é a circunstância da sua vida, sem levar em consideração quem Deus é e aquilo que Ele já fez por mim e por você. E se você se agarrar ao seu passado e essas circunstâncias, com certeza você vai continuar parado, paralisado e agindo contra a palavra de Deus. Ou seja, no sentido contrário, Deus se aproxima com graça e amor, Deus vem e libera uma palavra, Deus vem e ativa você,
Aí ao invés de você corresponder a isso, você recua, você para. Diga para o Senhor assim: Senhor, tem misericórdia. Eu quero corresponder à tua palavra pelo sobrenatural. Isso passa pelo seu olhar. Ou eu e você vamos decidir olharmos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, não olhando nem para a esquerda, nem para a direita, nem para dentro, mas olhando para Ele. Vamos caminhar em fé, rompendo cada dia. Rompendo o quê? Rompendo com aquilo que Paulo vai descrever. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, para que vocês possam experimentar o quê? Uma transformação de mente. Quando nós vamos experimentar uma transformação de mente, que vai nos levar a corresponder a Deus de maneira positiva, quando Cristo e a sua cruz se manifestarem em nós, quando de fato nos entregarmos a Deus como sacrifício. A morte é um passo essencial para que a identidade de Deus se manifeste em nós. Precisamos morrer. Essa identidade de filho, de amado, de perdoado, começa na cruz. E sem ela, nós não vamos ter uma transformação de mente. O apóstolo Cristiano sempre fala isso. Esse morrer. Por quê? Porque isso está ligado à nossa identidade, quem nós somos em Deus. Se nós não experimentarmos isso, como poderemos ter vida? Como ressuscitaremos com Ele se não morremos com Ele? Como viveremos a vida plena que Ele tem para nós se essa morte não nos tocou ainda? Então, se eu e você estamos tendo problema de interpretação naquilo que nós estamos vendo, isso tem a ver com a nossa identidade. Por isso que isso é sério. A maneira como eu e você enxergamos as coisas tem a ver com a nossa identidade em Deus ou não. Olha o caso dos espias, né? O que Deus falou? Vai lá e espia a terra. Qual deveria ser o relatório? Olha, o relatório é a informação crua. Ó, nós vimos lá a terra é isso, isso e isso. Mas foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, eles deram uma interpretação aos fatos. E aqui os discípulos fizeram a mesma coisa. Qual era o fato? Multidão com fome. Qual era a realidade? 7 pães e alguns peixes. Mas o que a gente pode fazer diante de 7 pães e 2 peixes? Então não só observaram a realidade, mas diante da realidade deram uma interpretação. E é aqui que isso pega para mim e para você. Porque se a gente só olhasse a realidade, é uma coisa, mas a gente interpreta a realidade. A interpretação dos discípulos foi assim, vamos dizer, mais, entre aspas, tranquila, porque eles ficaram só espantados. O que 7 pães e 2 peixes pode fazer? A dos espias foi pior, porque não foi só um espanto diante de algo que é impossível. Foi o contrário. Eles disseram, não é só que eles são gigantes, não é só que ali é uma terra que mana leite e mel. Eles colocaram um mais. Mas nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Mas é uma terra que consome os seus moradores. Mas é interessante que o objetivo de Satanás, através das mentiras, é colocar um mais na nossa vida. Mas por incrível que pareça, pode ser que você que está me ouvindo aqui, você que está na sua casa,
Você que está colocando mas na sua vida. Deus está liberando uma palavra de vida. Deus quer o sobrenatural sobre a sua vida. Deus quer te curar. Deus quer te dar a identidade que você tem direito como filho amado, perdoado em Cristo. E aí você coloca o mais. Mas sabe o que é, Senhor? Eu gosto do todo mundo odeia o Cris. Eu digo que eu não odeio o Cris, eu gosto. E tem um episódio que ele fala, sacomé. Sacomé? Então as pessoas fazem isso. Ai Deus, o Senhor está falando uma palavra tão linda, mas sacomé? Então, nós precisamos resolver isso em Deus, para que a identidade que Deus tem para mim e para você seja destravada. Posso ouvir um amém? Teu destino não é o que você faz, mas quem você é. E nós precisamos de uma ativação sobrenatural para remover da nossa vida toda a interpretação que não condiz com a palavra de Deus. Nós precisamos confrontar a realidade com aquilo que Deus diz que é a realidade. A verdade não é aquilo que eu interpreto, não é aquilo que eu acho, a verdade é aquilo que Deus diz que é. Amém? Nós precisamos desse confronto. Deus precisa mudar a maneira como eu enxergo as coisas. Não é mais o que eu acho, nem o que eu penso, nem o que eu interpreto, mas é aquilo que Deus diz que é. Amém? Isso lá no Gênesis a gente chama de referência. Antes do pecado, se você puder fazer esse exercício de imaginação, a resposta seria mais ou menos assim. Adão, o que pode fazer aqui no jardim? Pode isso, 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 e isso não pode. Por quê? Porque Deus diz. A referência de bem ou mal não era uma interpretação pessoal de Adão, não era aquilo que ele achava, mas era aquilo que Deus disse que era bom, e se Deus disse que era mal, era mal. Amém? Fique com aquilo que Deus diz que é. Amém? Interessante, vamos vencer essa primeira etapa, essa maneira de receber a palavra de Deus de forma negativa. Por quê? Vamos lá no texto dos discípulos. Os discípulos só conseguiam pensar em uma coisa, no alimento que eles não tinham. Esse é o pensamento dos discípulos. Eu só consigo pensar no que eu não tenho. Eu não tenho pão para todo mundo, eu não tenho peixe para todo mundo. Jesus só queria saber o que eles tinham. Olha a diferença, né? Jesus só queria saber o que eles tinham. O Senhor nunca espera nada de nós além daquilo que Ele já me deu e Ele já te deu. Você pode declarar isso para a sua vida? Deus não espera nada de mim além daquilo que Ele já me deu. Amém? Já tem algo aí. Mas nós tantas vezes ficamos desanimados, frustrados, paralisados, porque só conseguimos enxergar aquilo que não temos. Não é só para você não, esse murrinho assim é para mim, tá? Porque os nossos olhos estão naquilo que nós não temos, ao invés de estarmos olhando para aquele que provê. O Senhor proverá. O Senhor proverá. O meu Pai é rico. O meu Pai é abençoador. Meu Pai tem prazer em abençoar. Pensa comigo na vida de Paulo. Tanto talento, tanta energia, tanta disposição para as viagens missionárias. De repente, Paulo é preso. Ele poderia pensar assim, meu Deus, acabou tudo, o que eu vou fazer? Eu estava evangelizando o mundo, ganhando as vidas, fazendo a obra, agora eu estou preso. Mas você já parou para pensar que foi justamente quando Paulo estava na cadeia, na prisão, provavelmente ele fez muito mais do que quando ele estava viajando, correndo, fazendo a obra. Porque ele escreveu. 1/3 do Novo Testamento foi Paulo que escreveu, e a maioria das cartas ele escreveu onde? Preso.
Você pode dar graças a Deus pela prisão de Paulo? Amém. Fez mais, estando preso, sim ou não? Te alcança hoje? Paulo poderia olhar a circunstância e lamentar, mas existem cartas em que Paulo escreve da prisão, que você não disse que esse homem estava preso. É justamente as limitações que Deus coloca diante de nós, a escassez de recurso, na insuficiência, na falta de força, é mais ou menos assim: filho, eu estou te dando oportunidade para que você aprenda a depender de mim. Quantos pães você tem? Essa é a pergunta de Jesus. O que o papai já te deu? Porque não é possível que alguém aqui diga que Deus não te deu nada. Porque a parábola dos talentos diz que todos receberam, ainda que seja um, mas recebeu. Primeiro é preciso enxergar o quão impossível é, para depois confiar e entregar a Deus que tudo pode. Amém? Que a gente possa refletir nesse primeiro momento aqui, como estão as minhas crenças limitantes, como eu estou reagindo diante da palavra de Deus que é liberada sobre a minha vida. Eu estou concentrado naquilo que Deus diz, ou estou concentrado nas minhas limitações? Eu estou olhando para a palavra de Deus, ou estou olhando para as circunstâncias? Essa é uma escolha que todos nós faremos dia após dia, mas são escolhas que estão conectadas a quem eu e você somos em Deus. É a nossa identidade nele que fará com que eu e você possamos nos posicionar. Ainda que haja medo, nós vamos declarar: o perfeito amor lança fora todo medo. Ainda que eu diga, mas eu não tenho capacidade, não tenho mesmo, para estar aqui nessa noite falando. Não tenho, irmãos. Você não tem noção. Mas eu sei que estar aqui hoje é uma graça, é um favor. E eu me agarro nisso, irmãos. Porque se eu não me agarrar nisso, eu paro aqui agora. Porque aí eu vou olhar a minha circunstância. Vocês estão entendendo? Diga amém. Segundo, quando a realidade então é mudada, o sobrenatural se manifesta e a gente corresponde à palavra de Deus de maneira positiva, resta agora um passo importantíssimo. Você crê no sobrenatural? E diante de uma palavra de Deus, olha, faça isso. Nós temos que fazer o quê? Administrar essa palavra, pôr em prática essa palavra, obedecer essa palavra. Os discípulos, diante da orientação de Jesus, Jesus dá a eles os pães, dá a eles os peixes, e debaixo de uma palavra que eles obedeceram, o milagre começa a acontecer na medida que eles vão de grupinho em grupinho. O pão e o peixe multiplica diante dos olhos deles. Irmãos, o sobrenatural de Deus é exatamente esse multiplicar que Deus faz na minha vida e na sua vida, que você olha assim e fala assim: não está acontecendo isso, não é possível. Quem aqui reage com incredulidade diante do partir do pão? Ô Jesus, só eu fiquei sozinho aqui? Quantos aqui, diante daquilo que Deus fez, ficou rindo assim? Sabe que nem Sara? Você vai ter um filho? Não vou ter filho. Você riu, né? Então, seu filho vai... Quantos, diante de uma palavra assim, fica sorrindo? Ou, nossa, Deus fez. Como assim Deus fez? Ele é poderoso, Ele é o Senhor, Ele é o Deus do impossível. Irmãos, eu trabalho com vendas, e existem lugares que eu entro,
E existem vendas que se concretizam, que a pessoa parece que ela faz questão de testemunhar para você que ela comprou sem querer comprar. Só para dizer o seguinte: foi Deus que fez isso, menino. E a pessoa fala: olha, não é nem para estar comprando, mas eu comprei com você, tá, menino? Aí eu, lá no fundo, eu falo assim: eu sei. Mas não é eu sei de convencido. Eu sei quem está movendo o seu coração. Eu sei quem está fazendo multiplicar o pão na minha frente, assim. Quem já experimentou isso? De você receber uma palavra e aquilo acontece e multiplica assim. Eu já fui mais incrédulo. Eu já fiquei mais bobo. Hoje eu estou dando graças. Vendo Deus fazer e falo assim: graças a Deus. Obrigado, papai. Amém? É um caminhar. É uma progressão. No começo, quando Deus fazia o sobrenatural, acontecia alguma coisa, eu ficava que nem uma criança mesmo, saía contando para todo mundo, ficava bobinho. Minha esposa falava: amor, para, você é bobo. Mas é muito bom ser bobo, amém? Nesse sentido, é muito bom ver e desfrutar o sobrenatural de Deus nas pequenas coisas, irmãos. Não pense você que o sobrenatural de Deus vai começar com grandes coisas. É de glória em glória, de fé em fé. Amém? É nas pequenas coisas que a mordomia é sempre crucial para o próximo passo. A mordomia significa administrar aquilo que Deus já te deu. Você pode perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu tenho? Perguntei. O que você tem? Moisés tinha uma vara na mão. Davi tinha uma funda e 15 pedrinhas lisas do ribeiro. O que você tem na mão? Os discípulos tinham os pãezinhos, peixinho. É com o que você tem que Deus vai fazer o sobrenatural. Amém? É com o que você tem, aquilo que eu tenho. Existe algo que Deus está preparando, e Ele é muito grande, para mim e para você. E esta é uma palavra que está sobre a casa. Essa é uma década de governo. E o primeiro pilar deste governo é: governe a si mesmo. Amém? O apóstolo ele falou isso aqui sábado de novo. Primeiro passo é o governo de si. Por isso, irmãos, Deus está curando. Por isso Deus está trabalhando a questão da identidade. Por isso Deus está trabalhando essa palavra no seu coração. Porque a nossa identidade, o domínio sobre as nossas emoções e reações, vai trazer sobre mim e você governo. Nós não governaremos sobre pessoas se não governarmos primeiro aqui. E é por isso que o ano é de relacionamento e reconciliação mesmo. Porque, eu não sei para você, mas é um ano de você olhar para você e ver o seguinte: eu preciso me relacionar, mas parece que quanto mais me relaciono, mais problema dá. E aí eu tenho que ficar pedindo perdão. Por quê? Pelo menos comigo. Falta de governo sobre si mesmo. Ainda não domina a questão do relacionamento. Fere, machuca. E aí precisa voltar atrás, pedir perdão e dizer: vamos caminhar mais uma vez. Amém? Vamos lá, tem mais um pouquinho ainda. Como a gente vai lidar então com a mordomia? Porque Deus tem algo para mim e para você, amém? Isso é poderoso. E nós não vamos agir como os discípulos, nem como os espias. Nós vamos corresponder à palavra. Como Caleb. Eia! Vamos lá, gente. Vamos tomar posse da nossa herança. Deus deu uma palavra e nós vamos para cima. Cutuca quem está do seu lado e fala: Deus nos deu uma palavra, vamos para cima. Toma posse da herança. Toma posse daquilo que Deus já te liberou. Ah, mas é 5 pães e 2 peixinhos. Meu irmão, um com Deus é a maioria. É Deus que te deu isso. E nas mãos dele vai crescer, vai multiplicar. E aí eu queria trazer a imagem aqui, já que nós estamos falando de identidade e administração.
da vida de José. Pensa num homem que sabia quem ele era, que tinha uma identidade, que era um sonhador, mas não só um sonhador, mas que era um administrador de Deus nessa terra. Era a vocação dele. E ainda que as pessoas os colocavam José em lugares que eu e você nem gostaríamos de estar, era justamente nos lugares que Deus levou José, foi ali que ele aprendeu a administrar aquilo que Deus deu a ele. Amém? Deus deu a ele a casa de Potifar, na função de escravo. E ele desempenha a função de escravo tão bem, que o seu senhor percebeu nele, esse homem um administrador, e o colocou sobre toda a casa. Administre isso para mim. Aí tem a questão sexual, foge da mulher, é preso injustamente, e na cadeia, a sua identidade mais uma vez se revela. Os carcereiros olham para aquele preso e veem nele, olha, esse homem sabe cuidar. E eu nunca tinha visto isso, a não ser na Bíblia, eu não conheço um outro episódio em que um preso se torna administrador da cadeia. Porque a natureza de quem está preso é querer se escapar, é querer sair. Mas daí os donos lá dizem para José, toma aqui a chave, cuida dos presos. Irmãos, às vezes parece que você estamos fazendo coisas insignificantes. Coisas que você pode olhar e dizer assim, mas eu não nasci para fazer isso. Mas a identidade e o propósito, eles caminham junto. Identidade, sou filho de Deus. Propósito na vida de José, ser um administrador. Cuidar das coisas. Irmãos, foi nessas circunstâncias que Deus tratou, moldou a vida de José, para que ele então chegasse a ser um príncipe, alguém que governou sobre o Egito, que tinha, vamos dizer assim, o poder de dizer quem come e quem não come, quem vive e quem não vive. Por isso, não queime etapas. Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei as suas circunstâncias, eu sei que Deus tem algo na sua vida. Ainda que seja pequeno, mas tem. A pergunta é, quem é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Irmãos, nós precisamos saber administrar aquilo que o sobrenatural de Deus vai nos dar. Como? Caminhando na dependência, caminhando no entendimento de que não sou o que eu faço, não é o que eu faço que determina quem eu sou, mas a minha identidade está em Deus. Então não importa a circunstância, não importa o lugar, o que eu faço é para a glória de Deus, é para honrar o nome do Senhor, e eu faço isso porque amo a Deus, eu faço isso porque eu sou filho dele, o meu trabalho é uma adoração. Irmãos, eu falo isso, e essa questão do trabalho, a questão do sacerdotal, enfim, às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender que Deus é glorificado em qualquer circunstância, desde que eu faça isso para Ele. Amém? Por isso que lavar a louça é uma bênção. Tem homens aqui, irmão? Se você lava para sua esposa é difícil. Agora se você fala assim, essa louça aqui é para a tua glória, Jesus, fica mais fácil. Amém, homens? Amém? Tamo junto. Oh, Jesus. Servir a Deus e servir as pessoas é nessa ordem. Se a gente inverte essa ordem, a gente se frustra, porque há uma expectativa, mas as pessoas não reconhecem, mas as pessoas não valorizam, as pessoas não me enxergam. José, se estivesse servindo pessoas, estaria extremamente decepcionado na cadeia,
Imagina, eu fui um servo fiel. Imagina, eu fiz tudo certinho e ainda estou preso injustamente. Mas ele não estava servindo primeiramente pessoas. Ele estava administrando para Deus. Isso é um segredo, irmãos. Faça para Deus, porque as suas expectativas nunca serão frustradas. Você nunca vai se decepcionar. Aliás, veio uma história no meu coração de um missionário que passou a maior parte do seu ministério longe do seu país, fazendo a obra do Senhor. E quando ele voltou de navio, uma história um pouco antiga, né, navio, houve uma festa de recepção daquele navio para as pessoas da primeira classe. E aí quando ele desceu, não tinha festa, não tinha nada, mas no coração dele havia uma expectativa que a igreja iria lá recebê-lo, fazer uma festa. E aquele homem de Deus emburrou, embicou, ficou bicudo. E chegou em casa, falou com a esposa, já se viu, a gente gastou nossa vida, nosso ministério fora desse país, fazendo a obra de Deus, e a igreja que nos enviou nem fez festa, nem recebeu, nem tal. E ele ficou tão injuriado que falou assim para a esposa dele, falou assim: eu vou sair. Aquela coisa de homem, né, de sair para andar, para esparecer a cabeça. E aí ele falou assim: Deus falou alguma coisa para você, esposa? Aí ela falou assim: sim, falou. O que ele disse para você? Ele falou assim, que a gente não chegou em casa ainda. Que quando a gente chegar em casa vai ter festa. Amém? Uma mulher que estava com uma expectativa em Deus não se frustrou. Mas o marido tinha uma expectativa, uma festa que a igreja ia fazer e não rolou. E aí, irmãos, quando nós somos frustrados e decepcionados, um senso de justiça própria, um senso de mérito, um senso de, mas eu sou digno, eu merecia isso. Cuidado com as suas emoções, cuidado com esses sentimentos, cuidado, porque pode ser que você esteja frustrado. E aí, Deus libera uma palavra, em vez de você caminhar em direção à palavra, você trava, endurece o coração. O reino espiritual, o reino das trevas, sabe muito bem quem você é e teme a hora que você descobrir isso. Você é filho. Então cuidado com as mentiras do inimigo. A guerra é feita de argumentos e feita de sofismas. Segundo o apóstolo Paulo, nosso conhecimento deve estar cativo à obediência de Cristo Jesus. Portanto, não aceite nenhuma mentira, não aceite nenhum apelido, não aceite que ninguém diminua quem você é em Deus. Isso é tão verdadeiro nas trevas, que toda pessoa que está lá fora, o inimigo é especialista de roubar a identidade dela. No crime, ninguém é chamado pelo nome. As pessoas têm apelidos. É o maluco, é o não sei o que lá, é o não sei o que lá. As pessoas não têm identidade. Por aí você vê como Satanás é especialista em rotular, em classificar você, não de acordo com aquilo que você é, mas de acordo com aquilo que ele acredita que você precisa acreditar. Tenho dentro de mim tudo o que preciso para transformar naquilo que Deus projetou para mim. Já está aqui. Que eu e você precisamos de uma palavra de ativação, de um culto profético, de alguém dizendo: meu irmão, Deus já plantou as sementes aí. O seu futuro, o seu propósito já está aí. Cresça, avance, tome posse, se mexa, se posicione, governe a si mesmo, prepare-se para essa década de governo, se relacione, reconcilie-se, se movimente. O sobrenatural vai acompanhar você. O sobrenatural vai estar com você. As coisas vão multiplicar na sua mão e você vai ver. Deus está multiplicando esse negócio. Mas com qual propósito? Qual o propósito do sobrenatural? Deus percebeu a necessidade das pessoas e disse aos seus discípulos: deem a eles o que comer.
O sobrenatural de Deus na minha vida e na sua vida serve a um propósito. As pessoas, esse governo, essa década de governo é para a cidade de Taubaté, é para servirmos as pessoas. Amém? O sobrenatural vai se manifestar quando eu e você assumimos as posições de governo. E as posições de governo já começaram, já está no seu ambiente. Aonde você está, você é um José, você é um governante. E a glória de Deus, a graça do Senhor vai se manifestar. Amém? Fique em pé. Confronte a palavra de Deus com a sua realidade. E diante desta palavra, se mova no sobrenatural de Deus. E como começa o sobrenatural de Deus? Com um olhar. Amém? O filho de Abraão disse a ele: pai, estamos aqui, estou vendo a lenha, estou vendo que vai ter um sacrifício, mas não estou vendo cordeiro nenhum. O olhar do pai da fé não estava nem no filho, nem naquilo que ele ia fazer, mas estava naquilo que Deus poderia fazer. O sobrenatural de Deus está no olhar. Como você está olhando a sua circunstância? Como você está olhando a sua realidade? Partindo da sua identidade em Cristo como filho amado, posicionado para governar, ou através das crenças limitantes que te paralisam, que te fazem retroceder? Decida governar, decida crescer, decida avançar, não para o sucesso, não para o seu crescimento, não, para o propósito de Deus Pai para os seus filhos. Governe, governe. Amém? Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, ela ativa em nós aquilo que o Teu Espírito já gerou. Já está em mim, já está em nós. Porque estamos em Cristo, fomos gerados em Deus para uma vida gloriosa, que começa aqui agora. Temos um propósito, temos uma identidade em Cristo, e queremos nos mover sobre essa terra, debaixo desta identidade. Não, Senhor, não, Senhor, não permita que nós venhamos a olhar a circunstância, não permita que os nossos olhos estejam na escassez, ainda que no passado tenha sido um passado de falta, que possamos diante da realidade de quem o Senhor é e da Tua palavra, confrontarmos isso e dizer: o meu Pai é um rei, o meu Pai tem todas as coisas. Deus, quebra da nossa mente, da nossa existência, todo o gatilho dessas crenças paralisantes, dessas crenças que nos travam, do medo, da rejeição, da falta de pertencimento, Senhor, da amargura, de tudo aquilo que nos trava, Senhor. Pelo contrário, Senhor, que o sobrenatural do Senhor se manifeste nos nossos olhos, que os nossos olhos estejam postos em Ti, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos faça avançar, caminhar, prosseguir, não temendo, Senhor, nada nem ninguém, porque maior é o que está em nós, maior é o Senhor em nós, pelo que não temeremos. Não temeremos nada nem ninguém, porque o Senhor é por nós, o Senhor está conosco. Nos faz, Senhor, administrarmos os dons e talentos que o Senhor já nos deu, que possamos crescer nisso, e diante do Senhor, naquele grande dia, apresentarmos ao Senhor o fruto do penoso trabalho, Senhor. Um fruto que glorifique e exalte aquilo que o Senhor fez. Não permita, Senhor, que nos apresentemos diante do Senhor de mãos vazias. Pelo contrário, Senhor, que o sobrenatural do Senhor se manifeste, trazendo multiplicação, crescimento,
para a glória do teu nome. Você crê, diz amém. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.